Você já reparou que muitas vezes você sabe algo sobre a lei da atração, autoconhecimento ou um novo modo de se comportar diante de uma circunstância, só que, dependendo da circunstância, você não consegue lembrar ou colocar em prática aquele novo conhecimento, aquela nova forma de pensar? Você já reparou isso? Que parece que o seu conhecimento, ele se esvai em alguns momentos, você não consegue acessar aquela informação que você assistiu aqui no canal, ou em algum outro canal no YouTube que fale também de lei da atração, expansão de consciência, os ensinamentos de Abraham Hicks. Já reparou por que isso acontece? Com frequência, inclusive. Hoje eu vou te falar por que isso acontece. Vou te explicar por que isso acontece a partir da minha perspectiva. Eu sempre falo aqui que o que eu falo não é verdade absoluta, mas é o que eu capto através da minha própria experiência, das minhas próprias vivências. Eu quero compartilhar com você um pouquinho disso hoje. Olha só, gente, o que acontece, né? Nós funcionamos como uma antena de TV. Embora a gente acredite que a gente pensa um pensamento, na realidade a gente capta um pensamento baseado na nossa frequência vibratória. A gente tem acesso a padrões de pensamento baseados na nossa frequência vibratória. As crenças limitantes, por exemplo, ou seja, os pensamentos que são incapacitadores, que seriam as crenças limitantes, né? Elas limitam nossa capacidade. A gente acessa quando a gente está numa frequência mais baixa. Quando a gente eleva a frequência, naturalmente a gente começa a ter mais acesso a crenças empoderadoras. Mas o que está fazendo com que eu consiga perceber esses pensamentos? Por exemplo, uma ação que eu vá fazer e aí eu estou numa vibração baixa, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso. Vou dar um exemplo simples para você aqui, para você entender. Eu gosto sempre de colocar exemplos, porque fica mais fácil de visualizar, tá? Eu amo desenhar. Só que todas as vezes que eu consigo fazer desenhos assim extraordinários, coisa que eu mesmo olho e falo, meu Deus, como que eu fiz isso? Por exemplo, eu pintei a minha parede sem fazer rascunho antes, aquelas flores orgânicas, sabe, naturais. Eu simplesmente teve um dia que eu peguei e falei, vou pintar a parede. E aí, eu tinha visto um dia antes, tinha caminhado, tinha feito todas as minhas práticas de bem-estar, tava com a vibração lá em cima. E aí, o que aconteceu? Eu tinha visto um dia antes na rua um quadro, assim, que aqui perto de casa as pessoas gostam de colocar quadro, eu acho engraçado, porque não era muito comum onde eu morava antes, quadros na varanda, mas quadros com frases positivas, quase que não saiu, frases positivas. E aí, o que aconteceu, né? Tinha um quadro que falava assim, para viver uma vida criativa, é preciso perder o medo de errar. E aí me deu a vontade de manhã cedo. Eu lembro que o quarto tava uma bagunça ainda, não tinha nem arrumado as coisas. Me deu uma vontade enorme de pegar e desenhar na parede. E aí logo veio a crença limitante. Eu acho que você não vai conseguir. E aí veio a crença empoderadora. Como eu tava numa vibração melhor, a outra crença empoderadora que eu tinha já captado com o quadro, veio com tudo, foi maior que a outra. Entendeu? E aí simplesmente eu peguei o lápis, comecei a desenhar rápido, assim, tipo, em, sei lá, pouco tempo, sem ter feito um planejamento antes, né? Depois eu fui ver vídeo no YouTube pra ver como que fazia o processo de pintura, porque o resto eu já não sabia mais. No primeiro momento veio só o impulso, assim, sabe? E ali eu vi que as pessoas primeiro fazem um desenho numa folha de papel, fazem um sketch, né? Elas organizam tudo pra depois ir pra parede. Eu fui pra parede, comecei a desenhar e tal, e pá, pum. Aí comecei depois a pintar, depois só entendi como era o processo, as canetas que eu tinha servido, comecei a pintar e foi. Sabe, quase num dia ficou tudo pronto, sem planejamento nenhum. E todas as vezes que eu tô com a vibração muito alta, eu simplesmente pego um papel, desenho o rosto, muitas vezes que eu tenho mais dificuldade e tal, e só sai. Agora, quando a minha vibração não tá muito boa, quando eu tô um pouquinho, não é desconectado, né? Porque a gente nunca se desconecta da fonte criadora. Mas quando a gente, como Abraham fala no livro de Sara, que eu gosto muito, a gente pisa na torneira. E aí o fluxo de energia diminui. No livro de Sara, como é um livro para criança, a explicação é mais simples. Então eles falam que é como se fosse a torneirinha do bem-estar. Quando eu piso na torneirinha do bem-estar, naturalmente aquela energia que fluiria para mim diminui, a minha frequência baixa, eu não tenho acesso às crenças empoderadoras e tenho acesso somente às crenças limitantes. Limitar seria te amarrar ali. Então você percebe que seus braços não são capazes, você acha que seu corpo não vai dar conta, você entendeu? Então, eu tô querendo fazer alguma coisa e aí eu tô com o pé pisado na torneira aquele dia, por qualquer circunstância que tenha acontecido, o que acontece é que ali eu não consigo dar o meu melhor.
Você entendeu? Porque é a frequência de pensamento que eu estou acessando. E ali o que está acontecendo, gente? Nesse momento, mesmo que eu saiba, para viver uma vida criativa, preciso ter medo de errar. Eu já sei que essa frase, né, ela me impulsiona a agir mais. Mas parece que não faz sentido na nossa mente. É como se você tivesse, por exemplo, numa casa, e aí você tá ouvindo uma vozinha falando bem baixinho. Sabe uma ligação? Esse exemplo vai ser melhor. Você recebeu uma ligação de alguém, só que tá tendo muito chiado, muito chiado. Você não ouve o que a pessoa tá falando. Você não consegue ouvir. O ruído é maior do que a sua capacidade de ouvir a voz daquela pessoa. É exatamente isso que acontece quando você está numa vibração desalinhada. Você entendeu? Você não consegue ouvir. É por isso que quando você estuda algo, muitas vezes você vê aqui no canal, eu descobri o exercício que a Aline explicou para quando está numa situação X, quando está com inveja, quando está passando por uma situação Y, mas simplesmente naquele momento, por mais que você tente, por mais que você queira, por mais que você saiba teoricamente o que fazer, você não consegue colocar em prática. Não faz sentido para você, parece que você não ouviu mais da mesma forma, ou quando você pega um insight de livro, você pegou um insight, você anotou, essa é a solução para todas as coisas da minha vida, e aí simplesmente quando você vai lá e lê de novo, parece que não faz sentido, a impressão que dá é que embaralharam as cartas e você não tá vendo mais nada ali, porque a sua vibração não combina mais com aquela informação e naturalmente vira uma bagunça. Você entendeu? Vira uma bagunça, e ali você não consegue interpretar aquela informação. Porque o que te dá capacidade de interpretar uma informação é a sua frequência vibratória, tá? Então é esse que é o lance. Por exemplo, né? Outros exemplos aqui para te ajudar a compreender quando que isso acontece. Tem pessoas que, por N razões, pegam os livros de Abraham Hicks e não entendem nada. Absolutamente nada do que está sendo dito e não entendem o que eles querem dizer. Às vezes até se irritam com a informação, né, que Abraham está passando e tal. O que acontece? De acordo com a frequência vibratória dessa pessoa, vai acontecer isso. Sabe quando acontece isso comigo? Quando eu tô muito desalinhada, quando eu tô com raiva, por exemplo, quando eu tô irritada, quando eu tô irritada com a minha própria vibração. Esse é o caminho certo, porque normalmente o nosso eu superior nunca condena a gente. Ele nunca condena a gente nem quando a gente tá com raiva, tá irritada, tá com a vibração baixa. Ele não fica irritado com a gente por isso, nem se culpando. Ele tem amor incondicional. Então, quando eu tô nessa vibe de me culpar porque a minha vibração tá baixa, poxa, eu queria estar com a vibração melhor, eu fiz meus exercícios, mesmo assim minha vibração não aumentou. O que acontece? Eu tô nessa vibração super baixa, de julgamento, de autocrítica. A vibração de se condenar é muito baixa, porque, como eu disse, nosso eu superior nunca deixa de nos amar, entendeu? Então a rejeição, né, é um sentimento que deixa a gente muito mal. E aí o que acontece? Quando eu tô nisso, se eu pego um livro de Abraham, por exemplo, parece que eu nunca li. Não faz sentido nenhum. Eu fico irritada com eles. Porque o que acontece, gente? A minha vibração tá muito diferente da deles. E aí eu entendo as pessoas que quando, né, pegam um vídeo, de repente, de Abraham, o conhecimento deles, ou um livro deles, ou enfim, elas ficam puta da vida e falam que a pessoa tá falando até blasfêmia, sabe? Porque quando você tá muito desconectado da sua vibração, de quem você verdadeiramente é, como eles estão muito conectados, porque eles são uma porção da fonte criadora, então nem estão conectados, né? Eles são a própria porção da fonte criadora. Então, gente, a vibração deles destoa muito com a nossa, então a gente não ouve, você entendeu? Você não ouve realmente. É como se alguém estivesse falando, imagina que você pegou um vídeo e aí a pessoa está falando grego com você. Você só começa a ouvir um monte de barulho. O que isso faz com a gente, né? Quando a gente está ouvindo um vídeo, por exemplo, você pegou, na época do DVD, isso era comum. Fala assim o que aconteceu com você. Você comprava não, né? Você alugava o DVD e aí, de repente, não vinha com legenda. Já aconteceu comigo. Na época, eu não entendia praticamente nada de inglês. Então, assim, não era um pouquinho que eu não entendia era nada mesmo. E ali me irritava. Teve uma vez que eu peguei uma legenda muito louca, que até hoje eu não sei nem o que era que estava dizendo. E aí não tinha legenda, não tinha nada, não tinha dublagem, né? Porque eu acho que era dublado até o DVD. E não tinha, e foi horrível a experiência, porque você não consegue interpretar, o seu cérebro não está pronto para aquilo, e aí vira uma bagunça. E o que normalmente causa? Irritação, raiva, entendeu? Esse sentimento de não compreensão, de não clareza, ao ponto que o nosso eu superior, a vibração dele é pura clareza, né? Então, quando a gente está conectado, a gente tem muita clareza.
de tudo. Quando a gente não tá, parece tudo muito confuso. Então é por isso que você não consegue ouvir ou não consegue entender muitas vezes. E aí, qual que é o negócio, né? Da mesma forma que eu sempre falo aqui, o objetivo é você liberar um pouquinho a resistência, de modo que você entenda. Não se culpe, não se julgue, não pense que aconteceu algum bug na sua cabeça. Meu Deus, mas tudo que eu aprendi foi por água abaixo. Não foi. É só a sua frequência que está diferente daquele conhecimento, entendeu? Se você compreendeu algo numa frequência diferente, vai ser um pouco mais difícil para você acessar aquela informação depois, quando a sua frequência não está igual ao momento que você aprendeu, tá? O que fez você perceber, ter clareza, foi a sua elevação de vibração. E também, né, é o contrário, quando a gente se afasta muito da vibração negativa, por exemplo, você vê uma pessoa às vezes reclamando alguma coisa, às vezes você não entende, poxa, mas por que ela não tá vendo o óbvio? Já viu? Tipo, o que ela não tá entendendo o óbvio daqui? Ou às vezes nem de vibração, mas assim, a pessoa tá passando por uma circunstância que não faz sentido pra você. Porque você não consegue ver com o mesmo olhar, não consegue perceber os mesmos pensamentos que ela tá percebendo, entendeu? E aí, como eu ia falar, o que te ajuda nesse momento, né? Não tenta forçar a barra, eu falo por experiência própria. Toda vez que a minha vibração, gente, ela tá baixa e aí eu tento forçar a barra para tentar compreender algo ou alguma coisa, fica pior. Fica pior porque eu me sinto ainda pior por não estar do jeito que eu queria estar. Normalmente, por exemplo, eu começo, tenho um dia, vários dias muito bons e ali aquela ansiedade que os dias continuem naquela mesma vibração, a ansiedade faz com que a minha vibração baixe, entendeu? Ai, meu Deus, mas se não der certo, se as coisas não saírem do jeito que eu quero, não sei o quê. E aí, o que acontece? Essa cobrança faz com que a vibração baixe. E aí, o que acontece com o negócio? Naturalmente, toda aquela informação, todo aquele avanço que parece que sumiu, não sumiu. É só uma faixa de vibração diferente. É como se uma rádio pirata tivesse invadido a sua rádio preferida. E aí, você coloca lá. Parece que sumiram todos os programas de rádio favorito que você tem. Não, não foi isso. É simplesmente você que não está conseguindo ouvir aquela frequência. Tá até ouvindo, mas não está entendendo nada. Parece que eles estão falando grego hoje. Nem parece que é a mesma rádio. Você entendeu? Mas é a frequência vibratória que determina o que você consegue absorver da realidade. É a frequência vibratória que você tá. Então é mais que natural que quando a sua frequência vibratória está diferente, você não consegue mais pegar o mesmo aprendizado. Pode ser que, por exemplo, você viu um vídeo no YouTube e aí a pessoa naquele dia te acalmou, fez você ficar super bem. Aí você vai atrás do vídeo de novo, parece que o vídeo te dá até raiva. Porque se a sua frequência não está igual àquele dia que o vídeo te acalmou, não vai funcionar da mesma forma. Você não vai ouvir as mesmas palavras. Já aconteceu de eu ouvir conteúdos, todo mundo aqui assiste conteúdo e eu também, que nem vocês. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu assisti o conteúdo e eu falei, a pessoa cortou o vídeo, porque não tem a informação. Não tem a informação que eu tinha ouvido. Gente, parecia que tinha mudado o vídeo. Não mudou. Não mudou. Foi a minha frequência que estava diferente, então eu absorvia uma informação diferente e eu ouvia, interpretava. A realidade, ela se molda de acordo com a nossa vibração. Tanto que muitas vezes uma pessoa vai num lugar, ela se sente bem, outra pessoa vai no lugar, se sente mal. Uma pessoa vai no lugar e a pessoa a atende e ela se sente bem tratada. A pessoa atende a outra pessoa e ela se sente maltratada pela mesma pessoa. Porque a leitura do mundo é relacionada à nossa vibração. E a mesma coisa acontece com o nosso conhecimento, tá? Com o que a gente aprendeu. Muitas vezes, não é que a gente esqueceu o que a gente aprendeu. Muitas vezes acontece isso. Eu tô te falando isso porque eu sei que às vezes dá desespero. Parece que você não caminhou nada. Poxa, mas eu caminhei tanto, estudei tanto, tava entendendo tudo e de repente agora parece que deu um branco. Não deu branco nenhum. Simplesmente a sua frequência vibratória que não tá tão conectada e tá tudo bem. Porque se você condena que não tá aí lascou. Porque se você condena, gente, é aí que a coisa corre, entendeu? Porque reclamar, eu ouvi essa frase hoje, do meu próprio eu superior. Além de reclamar da vibração, também é uma reclamação, entendeu? E às vezes, né, quando a gente tá num processo de reclamar da vibração, parece tão verdadeiro o pensamento que a gente se identifica com ele. Entendeu? O que um pensamento faz com a gente é a identificação que a gente tem com ele. Quanto mais a gente se identifica com o pensamento e acredita ele como verdadeiro, mais ele afeta a nossa vibração. Mais ele faz com que a gente se sinta mal.
Quando a gente ouve a nossa mente falar e aquele pensamento não parece verdade pra gente nem se importa. Que é o exemplo que Abraham fala. Se alguém ligasse pra você, um desconhecido ligasse pra você agora e falasse que nunca mais ia te ligar, você ia rir da cara dele. Que daí eu não te conheço. Agora, se alguém que você gosta muito fala que nunca mais vai te ligar, você vai ficar muito triste. E a mesma coisa com o pensamento. Eu confesso que esse exemplo que eu tô falando com você agora só fez sentido pra mim agora, enquanto eu tava gravando esse vídeo. Agora, exatamente agora, o exemplo casou, sabe? Quando eu gravo vídeo pra vocês aqui, é uma forma da minha cabeça fazer conexões. Enquanto eu tô falando com você, a minha mente começa a criar coisas novas e conectar com outros pontos e agora ver essa conexão. Que realmente, do que eles estavam falando, né, quando eles falavam desse exemplo. Acho que tem até em Peça Será Atendido, se eu não me engano, em alguns seminários que eu já vi deles, eles falam isso. Porque o que acontece? Quando um pensamento ele parece verdadeiro para você, quando ele é familiar, você se apega a ele, entendeu? Então, quando você sofre com um pensamento, na realidade é a identificação que você tem com ele. Ai, mas é verdade isso. A sua mente fala uma coisa e você ouviu por tanto tempo, ou seja, é tão familiar para você aquela coisa que a sua mente está falando, que você aceita como verdade. E aí o que isso acontece? Se for uma coisa ruim, você vai se sentir mal. Se for uma coisa boa, você vai se sentir bem, porque você se identificou com aquele pensamento. Você viu? Eu não sei se ainda é assim, mas quando eu comecei a assistir Big Brother, eu não assisto muito televisão, gente. Praticamente eu não assisto televisão, só assisto streaming, sabe? Netflix, HBO, Disney, essas coisas. Então eu não vejo TV aberta. Já tem muito tempo, então não sei mais como é. Mas eu lembro que quando começou o Big Brother, e eu lembro que eu ainda assistia na época, as pessoas falavam assim, me identifiquei com você, né? A gente teve afinidade no primeiro momento. O que é isso? A pessoa com a qual a outra se identificou tem familiaridades ali, tem coisas na outra pessoa que aquela outra, né, se familiariza. E aí ela se identifica. E ali ela se sente bem com aquela outra pessoa, né? Então, esse se familiarizar com o pensamento, quando um pensamento, por exemplo, a minha mente está reclamando que a minha vibração não está boa, eu acredito que é certo. A minha mente está reclamando que a minha vibração não está boa. Então, nesse caso, eu me familiarizo com esse pensamento, a minha vibração não está boa. E aí, por conta dessa familiarização com esse pensamento, naturalmente eu me sinto mal, entendeu? Porque eu acredito que é verdade, que tem uma justificativa de eu estar reclamando. É basicamente isso. Ao invés de eu tentar encontrar um pensamento melhor, ao invés de eu tentar distrair a minha mente de algum jeito, ou simplesmente falar, tá tudo bem, que minha mente não tá bem agora, me render que eu falo, e tá tudo bem, depois a minha vibração vai passar, e tentar me distrair de alguma forma, eu fico ali, não, mas eu tenho que, ao invés de soltar, isso eu quero dizer, eu não solto. E aí, nesse lugar de não soltar, aí vai por água abaixo. Você entendeu? E nesse lugar de ir para água abaixo, naturalmente você acredita que tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você sabia, tudo aquilo que você já estudou, foi por água abaixo também. Mas não é, é só a frequência vibratória, tá? E aí quando você alcança aquela frequência de novo, parece que os sinos, né, tocam novamente, tudo se ilumina, parece que você lembrou, não foi nada demais. Eu tô te contando isso porque pode ser que você esteja nesse momento, às vezes, sentindo mal, acaba pensando que deu tudo errado, que você nunca mais vai... Caramba, deu um branco na sua mente, apagou tudo, mas não foi. Foi só a vibração. E à medida que a sua vibração vai subindo naturalmente, ela volta para esse estado de lembrar, de ter acesso àqueles pensamentos. Não é uma lembrança, mas um acesso ao pensamento, tá bom? Então, basicamente isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com a sua jornada, que a minha experiência tenha ajudado a iluminar um pouquinho a sua, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!